Esse vídeo agora talvez seja muito importante para muitas pessoas, porque o tema é preparando-se para conversas difíceis, né? E a maioria das pessoas, como eu falei em outros vídeos, elas têm medo de lidar com conflitos, né? O conflito sempre vem como algo que nos assusta, né? A gente é educado na cultura ocidental a se distanciar do medo, a se distanciar dos conflitos. Então, quando vem uma situação de conflito, quando vem uma situação de medo, a gente busca se omitir, a gente busca se afastar, a gente busca se distanciar. Enquanto, na verdade, a gente deveria ser educado, que é o que a gente vem fazendo aqui, com esses conhecimentos de inteligência emocional, de autoconhecimento, de comunicação, é a gente encarar amistosamente os conflitos, os bloqueios, as dificuldades, todos esses desafios, esses impasses. Lembrando, como eu disse anteriormente, que a gente veio no mundo para se relacionar. E a gente vem para se relacionar com imprevistos, com situações variáveis, com pessoas que às vezes não estão muito bem. Então, muitas vezes, a grosseria da outra pessoa com a gente não é algo com a gente, é algo que a pessoa está vivendo, ela com ela mesma. E a gente, às vezes, precisa ter a sensibilidade de filtrar ou de compreender que o outro está numa situação limitada ou que o outro está passando por uma situação que ele não conhece e por isso que ele esteja tendo uma certa dificuldade, ou entender que o outro esteja tendo os seus desafios, como nós também temos uma série de desafios ao longo da vida. Então, quando a gente vai se preparar para uma conversa difícil, a gente tem que primeiro encarar amistosamente os desafios, os conflitos, os medos, porque eles estão vindo aí para nos ensinar algo, eles estão vindo aí porque são necessários e porque somos seres humanos. Da mesma forma como nós temos medo de algumas situações, as outras pessoas também têm medo em alguns momentos de lidar com a gente, algum receio. Então a gente tem que ter primeiro essa sensibilidade. E qual é a melhor maneira de se preparar para uma conversa difícil? Ou para conversas difíceis? É aceitar, encarar com coragem os medos e os desafios, se colocar disponível para de fato conversar, não só expor a sua visão, também estar disponível para ouvir o outro, isso é muito importante, porque toda conversa e toda relação ela é bilateral, é trilateral, ela pressupõe uma série de atuantes dentro de um jogo, de um campo de ação, de um campo de experiência. Da mesma forma como você tem suas razões, seus motivos, a outra pessoa também tem as razões dela, também tem os motivos dela. A gente tem que estar sempre aberto para ouvir o outro. E aberto e com coragem suficiente também para defender os nossos pontos de vista, as nossas argumentações. E como a gente fazer isso? A gente identificando primeiro com a gente mesmo quais são as nossas reais necessidades. Por que eu me incomodo que o outro se defenda diante dos meus argumentos? Porque possivelmente o outro não está ouvindo ou atendendo algumas das minhas necessidades. Então é muito importante que eu primeiro reconheça quais são as minhas necessidades. Às vezes, mais do que conseguir aquilo que eu quero, é conseguir que o outro me escute, me ouça, porque eu quero ter essa atenção do outro que eu não estou tendo. Então a gente pode expressar, inclusive expressar às vezes as nossas vulnerabilidades, que não é ruim. A gente pode expor, olha, eu gostaria de te comunicar que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com isso, que eu tenho receio com isso, que eu tenho alguns bloqueios com isso. Então, inclusive, estar falando com você sobre isso para mim já está sendo muita coisa. Gostaria de expressar para você que eu tenho algumas necessidades X, que são essas e essas. Eu gosto de ter mais liberdade, eu gosto de ser ouvido. Eu sinto que o meu espaço não está sendo fornecido, eu sinto que eu não estou sendo acolhido pelo grupo. Eu penso que vocês poderiam, ou que você poderia, talvez, tentar isso, quem sabe isso. Eu sempre me coloquei disponível para todo mundo e eu vejo que nesse momento poucas pessoas estão disponíveis para mim. Então você tem que saber também trazer conscientemente quais são suas necessidades, as suas argumentações. Quando a gente vai lidar numa situação que lide com negociação ou com um diálogo que necessite algo que seja de um nível mais burocrático, financeiro, contratual, a gente precisa também fazer uso de estratégias. Como é que a gente faz uso de estratégias? Se colocando no lugar da outra pessoa. Imaginar,
se fosse aquela pessoa estando naquela situação, lidando comigo, o que eu contra-argumentaria, o que eu traria de argumentos para me defender. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue de alguma maneira prever o que possivelmente ela vai jogar pra gente. E a partir do momento que a gente prevê o que ela vai jogar pra gente, a gente consegue também estruturar novos argumentos de defesa. Quando a gente consegue estruturar novos argumentos de defesa previamente, é muito mais propício que a gente consiga conversar e defender os nossos pontos de vista do que a gente ser surpreendido naquele momento e ter que criar os novos argumentos naquele momento. Então, a minha dica principal é que você se prepare no sentido de se colocar no lugar do outro. Quando a gente fica muito preso, muito dentro apenas do nosso lugar, a gente enxerga a realidade apenas de um único ponto de vista, enquanto a gente precisa fazer às vezes esse movimento de 180 graus para a gente se colocar no lugar do outro e ver como o outro nos vê. E aí a gente entende quais também serão as argumentações do outro, ou melhor, a gente entende inclusive quais serão as necessidades do outro, porque o outro também tem suas necessidades dentro de uma situação. E quando a gente entra num diálogo, numa negociação, a gente entra justamente numa situação que busca atender às suas necessidades e às necessidades do outro. Em qualquer diálogo e negociação, muitas vezes a gente não vai conseguir atender integralmente às suas necessidades e integralmente às necessidades do outro. Vai ser preciso que ambos os atuantes de um campo de experiência, de uma situação, tenham que ceder. E quando a gente ceder, a gente volta lá para as expectativas possíveis. Talvez você não vai ser atendido integralmente, mas sim será atendido parcialmente dentro das suas expectativas. Então, quando você for entrar numa situação de diálogo, você buscar também entender como você pode dialogar, como você pode ceder e como você pode fazer que o outro também se flexibilize para ceder parte dele para você. E aí que a gente entra numa situação sofisticada de comunicação, quando a gente consegue colocar as pessoas a entenderem que ambas têm desejos e que ambas têm necessidades, porque tudo na vida é desejo e necessidade. Então, a gente tem que colocar as pessoas para entrarem numa relação de escuta empática, numa relação de interação que seja mais amistosa e saudável. É isso, fica essa dica, que você possa sempre se preparar, criar suas argumentações, criar seus campos de defesa, criar suas estratégias, identificar suas necessidades, identificar seus desejos, se colocar no lugar do outro, identificar quais serão as argumentações do outro, criar seus novos argumentos, criar seu campo de estratégias e daí conseguir dialogar, conversar, argumentar melhor, mais humanamente. É isso, fica mais essa dica desse vídeo aqui.